Gostaria de saudar vocês como o apóstolo Paulo saudou a igreja de Coríntios. Graça e paz aos santos de Santo André e todos aqueles que invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É São Mateus, perdão. É perto, né? Vocês perdoam. São Mateus. Eles não conhecem Altinópolis, pastor, então eles vão me perdoar. É um prazer estar aqui. Como o pastor Miguel falou, nós somos de Altinópolis, próximo a Ribeirão Preto. Sou pastor Estela, pastor Everton. Nós estamos ali junto com meu sogro e minha sogra à frente de uma igreja linda também, que ama a Jesus Cristo como vocês. É um prazer estar num lugar onde o nome de Jesus é invocado, é honrado, é amado, e nós sentimos a presença de Deus nesse lugar. Amém? E nós estávamos passando por aqui e tivemos a oportunidade de estar com esse homem, essa mulher de Deus, pastora Sueli também. Um tempo rico de conhecimento, de aprendizado. Estamos aqui para dar também o que nós temos vivido lá, mas para receber de vocês também aquilo que o Espírito Santo tem compartilhado com essa igreja. A multiforme sabedoria do Senhor está se manifestando nesse lugar. Então, que Deus abençoe vocês. Obrigado por nos acolherem e que Deus abra o coração de vocês e que a palavra gere frutos no nosso coração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. É uma honra estar aqui servindo vocês. Muito prazer. A gente vem de Altinópolis. Ninguém conhece Altinópolis, gente? Não? Estou igual Elias, né? Elias, o tisbita. Onde fica Tísbia? Você vai procurar Tísbia nos manuais e nos mapas bíblicos, não tem Tísbia lá também. Mas Altinópolis está. Brodowski, que é do lado, não está no mapa, mas Altinópolis está no mapa. Glória a Deus. Quem ama a presença de Jesus aqui? Amém. Aleluia. Eu amo a presença do Senhor. Eu tenho uma palavra para você, e mais do que uma palavra, eu vim compartilhar dons com vocês. Se você está aberto para receber, eu creio que da parte de Deus, há um toque de Deus para a sua vida essa manhã. Há um antes e depois. Eu creio que, mais do que uma mensagem, a unção que carrega essa mensagem pode mudar a sua vida para sempre. Pode ser um antes e depois. Eu gosto muito de pensar no dia que o pastor Davi acordou para um dia comum, um dia normal, e ele foi pastorear suas ovelhas naquele dia normal. Para ele era normal, mas o Senhor estava preparando uma unção. Diga comigo, uma unção. Ele estava lá pastoreando as ovelhas, e do outro lado estava chegando Samuel. Enquanto ele estava caminhando para as ovelhas, Samuel estava caminhando para a casa de Jessé. Ele nem fazia ideia que Davi existia. Nenhum homem conhecia Davi. Davi era um pastor de ovelha malhada, nem de ovelha boa ele era pastor. O pai dele botou ele para cuidar das malhadas. E ele estava indo para o seu trabalho de todo dia. E aquele dia Samuel chegou na casa dele, vocês conhecem bem a história. Samuel olha e fala: deve ser esse grandão aqui, o próximo rei de Israel que eu vou ungir. E está lá Davi ainda no meio das ovelhas, e nada, e não é o próximo. Chega uma hora que Samuel fala: peraí, acabou os filhos, você tem mais filho aí? E o Jessé, ele fala: rapaz, tem um menino ali, cuidando de ovelha. Porque para aquela festa, Davi não tinha sido convidado. Mas ele mal sabia que ele era o convidado principal daquela festa. Porque tinha uma unção para ele naquele dia normal. Naquele dia normal de pastoreio, alguém chega correndo e fala: Davi, corre. Porque Samuel está em casa. Corre. E é lindo demais perceber que Jesus vê tudo que nós fazemos escondido. Jesus vê a nossa vida íntima, e o que vale é exatamente isso. Ele está de olho, e eu quero dizer para você que Jesus te vê.
Jesus te vê. E hoje tem tudo para não ser um dia normal na sua vida. Eu venho com o meu vaso cheio de azeite. E como Samuel, eu estou procurando alguns Davis aqui para poder liberar a unção do Senhor. Eu não sou dono da unção, isso eu tenho certeza. É o Senhor que é a unção. O Espírito Santo é a unção. Mas eu preciso reconhecer diante de vocês que há uma unção para ser liberada aqui. Eu não saio daqui sem liberar essa unção. Amém, queridos? Vocês estão prontos? Gênesis capítulo 6. Hoje eu vim aqui dizer que Deus tem uma grande obra para fazer através da sua vida. Deus tem algo grandioso para fazer na sua família, na sua casa. Algo grande. Algo grande. É impossível alguém que é cheio do Espírito Santo não estar trabalhando em algo grande. E hoje nós vamos ver aqui na passagem de Gênesis 6, o que é de fato uma obra grande e quem Deus usa para fazer uma obra grande. Então essa palavra é dividida em duas partes. A primeira parte eu quero dizer para você o que é uma obra grande aos olhos do Senhor. E depois eu quero pensar com vocês quem é que Deus usa para fazer uma obra grande segundo os olhos do Senhor Jesus. E eu já começo essa mensagem fazendo você pensar um pouco. O que é uma obra grande? Quando eu estou dizendo que Deus te chamou para fazer algo grande, o que você pensa já de cara? O que você imagina? Para o que o Senhor pode te usar? Qual o tamanho disso? Tem distância? Tem largura? Tem alcance? Qual é o alcance da obra que o Senhor quer fazer na sua vida? Vamos ler juntos Gênesis 6, a partir do versículo 1, diz assim: E aconteceu que, como os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos, do seu coração, era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Olha que ponto que chegou a humanidade nesse lugar. E eu chego a dizer aos irmãos que a nossa geração já está assim, pau a pau com essa geração aqui. Nós já estamos perdendo para Sodoma e Gomorra, nós já estamos às portas da volta de Jesus, meus irmãos. A hora mais escura está chegando, e dá para ver isso pela multiplicação da maldade, dá para ver isso pela a multiplicação da iniquidade. E aqui a gente vê Deus no limite, a gente vê Deus se arrependendo de ter criado o homem. A gente vê Deus irado contra a terra, dizendo: eu me arrependo e destruirei homens e animais, eu vou acabar com isso, porque a maldade se multiplicou de tal maneira que não há mais esperança, nem no coração de Deus. Deus olhou e falou: já era, tudo que eu pensei de bom para o homem não dá certo mais. Literalmente Deus está decidido.
E a última parte do versículo é terrível, porque Deus diz, porque me arrependo de os haver feito. Esses homens que nos Salmos de Davi são declarados como a coroa da criação, são declarados como a habitação da glória e da honra de Deus na terra, chegam ao seu pior momento, e Deus olha para a terra e diz, não, é podre o que está acontecendo, vou acabar com tudo. Mas aí, graças a Deus pelo versículo 8, graças a Deus por um homem, e eu digo a vocês, graças a Deus pela igreja de Jesus na terra, graças a Deus pela geração de Noé. Noé é a expressão do que a igreja é, e eu tenho que dizer aqui, graças a Deus por você. É por isso que Deus não destruiu esta cidade ainda. É por isso que Deus ainda não acabou com o Brasil e com o planeta Terra. É por isso que ainda há esperança. Porque ainda existem alguns justos andando sobre a terra. Há esperança. Eu não sei se você enxerga o tamanho do valor da sua vida como um cristão. É muito importante o fato de você ter nascido de novo. E de você estar em uma igreja. Isso aqui não é um ato religioso, pelo contrário, é um grito de esperança. Hoje eu estou falando com a esperança da sua família, a esperança da sua casa, a esperança da sua cidade, a esperança do meu Brasil, a esperança da minha geração está aqui. Filhos e filhas de Deus, o céu olha e diz, ainda há esperança. O que destrói uma cidade não é a presença do pecado. Vocês devem se lembrar de Abraão falando com o Senhor e dizendo, Deus, se houver 1, se houver 10, se houver 50, o Senhor destrói ainda. Ele estava brigando e pedindo licença, Senhor, eu posso perguntar mais uma vez, será? E aquela conversa me mostra uma coisa, o que destrói uma cidade não é a presença do pecado, mas a ausência de santidade. Quando falta santidade num lugar, quando falta um justo, Deus não pode salvar aquela terra. E Deus nos mostra ali naquela conversa com Abraão, que se houver alguém, Deus ainda pode olhar para aquela terra com esperança. Porque eu quero que você se lembre de um vale de ossos secos. No meio do vale havia um profeta, e se há um profeta vivo no meio do vale, há esperança para o vale. Se há um profeta vivo, há esperança ainda. É o grito desse texto. Deus está assim na tampa. Deus está olhando a terra e está dizendo, está suja, não há esperança. Mas é lindo ver que o versículo 8 está aqui, ele diz, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Há esperança. Eu olho para vocês e o meu coração se enche de expectativa, porque há esperança. Há esperança para essa cidade, há esperança. Há esperança de salvação, há esperança de milagres, há esperança de coisas sobrenaturais para acontecerem, há esperança de uma grande obra acontecer aqui, meus irmãos, porque você está aqui. Você foi atraído pela graça, você foi atraído pelo Espírito Santo, e agora mesmo o Espírito de Deus está aí já começando a ministrar teu coração. E nós vamos aprender hoje juntos o que é uma obra grande. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Versículo 9, essas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Tem algumas versões da palavra de Deus que usam a palavra que eu amo. Era um homem justo e íntegro. Quem tem íntegro aí na sua versão? Íntegro, diga comigo, integridade. Diga comigo essa palavra, perfeição.
Diga mais forte, perfeição. Uau, é forte. Uau. Você foi chamado para ser perfeito. Ó que os amém diminuíram, hein? Você foi chamado para a perfeição. Você foi chamado para ser santo. Santo. Lá no céu não vai ter um anjo distribuindo roupas brancas. Pode entrar, vou te dar uma roupa branca. Ninguém entra aqui. Não, você vai subir aos céus vestido de branco, meu irmão. Você vai subir ao céu santificado, lavado pelo sangue do Cordeiro. Você precisa assumir em sua vida a integridade da cruz. Ele te santificou, Ele te lavou, não há dúvidas disso. E eu pergunto a vocês, eu quero que você responda com ousadia: quem aqui é santo na presença de Deus? Levanta sua mão assim. Olha que tem uns irmãos com dúvida, hein? Deixa eu dizer para você que talvez tenha dúvida. Pelo sangue de Jesus somos lavados. Lavados. A santidade é a realidade da igreja. Mas pastor, eu tenho tanto pecado na minha vida. E se eu levantasse a mão para perguntar quem é pecador, eu não tenho dúvida que vocês iam levantar a mão com convicção: eu sou pecador. Mas a gente não tem tanta convicção da santidade. E deixa eu dizer, esse Noé aqui, ele era numa geração, mas ele é a figura da igreja de Jesus na terra. Noé é a figura dos santos aqui na terra. E talvez uma ótima notícia que eu tenho para você, uma boa nova, é que você é santo. Você é santo. O sangue de Jesus é suficiente para te lavar de todo pecado. É que existe um pequeno processo aqui. A partir do momento que você aceitou Jesus, no teu espírito você foi santificado. Foi automático. A Bíblia chama isso de justificação. Diga comigo, justificação. Então, quando você aceita Jesus, Ele perdoa todos os seus pecados, e no teu espírito você é feito santo. Pegou isso? No teu espírito você é santo. Na tua alma você está sendo santificado. Então aqui você é automaticamente justificado, mas você entra num processo chamado santificação. Diga comigo, santificação. Essa também acontece pela fé. A justificação é pela fé. Ninguém pode se fazer santo, só Deus pode nos santificar. E quando você crê em Jesus, não é por obras, para que você não se glorie disso. Ele mesmo executa a justiça de Deus em Cristo na cruz, e toda a culpa que estava sobre você é atribuída a Cristo. E no exato momento que você aceita o testemunho de Jesus, você é feito santo na hora no teu espírito. É pela fé, não é por obras, não é pelo que você faz, não é pelo que você deixa de fazer, é porque você creu em Jesus Cristo. Isso foi creditado na tua conta. A santidade de Jesus foi creditada em você. Vocês se lembram o que Esaú fez para enganar o pai dele e roubar a bênção de Jacó? O que Jacó fez, para roubar de Esaú? Ele se veste de Esaú, não é? É isso que nós estamos fazendo na justificação. A gente se veste de Jesus, só que o nosso pai não é cego. O pai de Esaú era cego, o pai de Jacó era cego. O nosso pai não é cego. Então quando ele olha do céu agora, ele não vê você. Quando ele olha do céu, ele vê você vestido de Jesus. Você se achega à presença de Deus em nome de quem? Pai, estamos aqui agora em nome de... Então ele olha para você e ele vê o sacrifício do filho dele. Isso foi profetizado lá em Gênesis. Quando o homem se viu nu, o pecado, a consciência do pecado, qual foi a primeira coisa que Deus fez? Deus matou um animal, e ali estava prefigurando a morte de Jesus na cruz. A morte de um animal. Ele pega a pele daquele animal e ele cobre a vergonha. Deixa eu dizer para você, em nome de Jesus, agora mesmo, pela fé, Jesus Cristo quer cobrir toda a sua vergonha. E se você crer nele e se revestir dele, diante de Deus, ele vê Jesus Cristo em você.
Que obra maravilhosa! Não depende de você, não depende de mim, depende da fé. Ele é poderoso para te santificar. E imediatamente, está santificado. Está justificado, perdão. É a justificação. Todos os seus pecados são perdoados. Todos, todos, todos. Aqui mesmo, pela fé em Cristo Jesus, você é justificado. Então você entra em um processo chamado santificação. E esse processo acontece na alma. Os seus velhos hábitos que você aprendeu com seus pais, que você aprendeu com seus amigos, que você aprendeu no mundo, seus vícios, seus hábitos pecaminosos entram num processo chamado santificação. E esse processo também se dá pela fé, mas depende de você. É você mortificando sua carne todos os dias. E esse processo todos nós estamos inseridos. O Senhor vai te limpando, o Senhor vai te lavando. Agora mesmo pela palavra o Senhor está limpando o seu coração. Agora mesmo pela palavra, aí o Espírito de Deus já está mexendo contigo, dizendo, sabe aquilo que você tem que abandonar, chegou a hora. Alguns de vocês estão dizendo aí no coração, eu dei migué até agora, mas eu sinto que é hoje que eu tenho que renunciar àquele pecado, é hoje que eu tenho que renunciar àquele comportamento, é hoje que eu tenho que cancelar aquela conta na internet que eu fiz, naquele site que não devia, é hoje que eu tenho que cancelar aquele cartão de crédito, é hoje que eu tenho que cancelar aqueles pecados antigos e parar de viver nisso, porque eu entendo que eu entrei num processo de santificação. E esse processo se dá durante a vida toda. Você vai negando a si mesmo. Quem aqui já deixou muita coisa da velha vida para trás? Levante a mão. Deixa eu dizer para você, o arrebatamento já começou. Já começou. Só que ele começou de dentro para fora. Jesus está arrancando de você tudo aquilo que não presta. Quem já perdeu amigos aqui por causa de Jesus? Parou, eu não posso andar mais com esses amigos, está vendo? Arrancou de você. Quem carregava sentimentos, mágoas, raivas, ódios, lá do passado, você teve que abandonar tudo isso. Quem tinha vício aqui teve que abandonar tudo isso. Jesus já está arrebatando você, irmão. Na hora que chegar a hora, ele só vai levar o vasilhame embora, só glorificado. Mas já começou, Jesus já está arrancando você de você mesmo. E o testemunho de Deus é: Enoque andou com Deus e já não era mais, porque Deus para si o tomou. Sabe qual é o processo de andar com Deus? Você vai deixando de ser a cada passo. Você vai deixando de ser, você vai deixando de existir, você vai encontrando a cruz. Aquele que me seguir deve tomar a sua cruz, negar a si mesmo, senão não é digno de mim. Mas se você entrou no processo, a justificação já aconteceu pela fé, e isso te impulsionou para uma vida santa. Não dá mais para viver nos mesmos pecados, não dá mais para viver fazendo o que eu fazia antes. Jesus está me levando para uma vida de santidade, semelhante a Ele, e esse é o processo. Sabe qual vai ser o fim da história? Você está pronto para ouvir isso? No final de tudo isso, todos nós estaremos parecidos com Jesus Cristo. Sabe qual a missão da sua vida? Ser cada vez mais parecido com Jesus. Cada renúncia que você faz, mais parecido você fica com Ele. E isso se chama santificação. Cada passo que você dá, e você diz, isso aqui não pode ficar mais, eu abandono e dá um passo a mais. Cada passo que você dá, você vai se tornando semelhante a Ele. Porque deixa eu dizer, se tem algum destino para você no final, o seu destino é ser parecido com Jesus. O seu destino é ser a imagem dEle, a revelação dEle. Cada renúncia que você faz, mais parecido com Jesus você fica. Então, o primeiro processo se dá automaticamente pela fé, obra de Deus, na hora. Aceitou Jesus, todos os seus pecados estão perdoados, amém? Muito bem, mas tua alma está marcada e ela vai ter que entrar nesse processo de santificação, de renúncia, de morte, de cruz. Não pense você que Jesus foi para a cruz para te substituir apenas, Ele foi lá para dar o exemplo. Assim como eu fui até a cruz, vocês também devem ir. Todo meu seguidor, Jesus disse isso, tem que tomar a sua cruz e me seguir.
Você já tomou tua cruz, irmão? Essa carne tua está sendo crucificada. Você está no processo. Porque existe um terceiro processo, e esse aqui nós estamos todos esperando. Se chama glorificação. Diga comigo, glorificação. Tudo começa aqui, vamos lá junto? Diga, justificação, santificação, glorificação. E sabe como que a Bíblia descreve esse dia? A Bíblia diz que o que é mortal se revestirá de imortalidade, e o corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Sabe o que isso quer dizer, santo? Que nunca mais o pecado vai te incomodar. Será que tem alguém feliz por causa disso ou não? Nunca mais tentação. Nunca mais. E que dia é esse? Que dia? A Bíblia diz que ao som da trombeta os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. O mortal se revestirá de imortalidade, e o corruptível de incorruptibilidade. Então subiremos e nos encontraremos com Ele nos ares. Nos ares nós receberemos um novo corpo glorificado. E a obra da salvação é essa, é um processo que começa lá na justificação, passa pela santificação e termina na glorificação. Igreja, nós somos a igreja gloriosa de Cristo Jesus, e reinaremos com Ele para sempre. Para sempre. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Se essa palma é para Ele, glorifica Ele então. Deus seja louvado. Que tamanha salvação a nossa. E tudo isso se resume nesse versículo. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Essa é a descrição da igreja. Mas a última parte do versículo é maravilhosa. Noé andava com Deus. Andava com Deus. A minha pergunta a você é: como está seu caminho com Jesus? Como está sua história com Ele? Seu romance. Romance não só de amorzinho, romance de história. O pastor falou aqui, isso mexeu comigo. Talvez vocês estão andando com Deus e não tem uma história para contar, não tem um testemunho. Olha, Jesus tem feito isso em minha vida. Olha, Jesus é maravilhoso porque Ele me tocou. Eu tenho uma marca. Não é o Deus dos meus pais, não é o Deus dos meus avós, não é o Deus apenas da Bíblia, é o Deus que eu conheço. Samuelzinho, menino, tinha uma mãe maravilhosa, e todo ano Ana subia para trocar a roupinha dele, e eu acredito de todo o meu coração que ela sentava ele no colo e dizia: filhinho, essa geração está embaçada. Eu estou sabendo aí que os filhos de Eli fazem, porque a Bíblia diz que o testemunho dos filhos de Eli corria pela nação. Eles eram tranqueiras dentro da casa de Deus. E a mãe dele falava: filhão, deixa eu dizer, você é um milagre. A mamãe não era fértil, a mamãe não podia ter filhos. E um dia a mamãe veio aqui no templo, sabe aquela arca que fica lá dentro? Um dia a mamãe estava orando e o Eli, sabe aquele velho, barba branca? Então ele já foi um grande homem de Deus. Hoje ele está meio esquisito, filhão, mas ouve ele tem coisas para te ensinar. Hoje ele está meio calado. A voz profética dele está meio calada, os filhos dele dão muito trabalho, ele não sabe corrigir os filhos. Mas eu estou aqui para te dizer, filhão, você é diferente, você é um milagre. Mas deixa eu te contar, quem curou a mamãe, sabe aquela arca lá no Santíssimo? Então, aquela arca ali faz milagres, é a presença de Deus. Foi o Senhor que curou a mamãe. Aquele menino começou a criar uma curiosidade. A Bíblia diz que Samuel dormia onde a arca estava. Tinha a sala dos sacerdotes onde eles dormiam,
Mas o Samuel fez a caminha dele do lado da arca. Não é à toa que ele viveu o que viveu. Não é à toa que ele passou o que passou, que ele experienciou aquela coisa maravilhosa da presença de Deus. E eu creio que se eu fosse Samuel, eu ia estar deitadinho ali do lado, falando: se o que a mamãe me contou é verdade, se mostra para mim, se revela para mim. Eu quero conhecer o Deus da mamãe. Eu quero conhecer o Deus de Sansão, o Deus de Josué. Eu quero conhecer o Deus de Moisés. Ah, como eu quero conhecer o Deus de Moisés, meus irmãos. Um dia eu cheguei para o Senhor no meu quarto, e essa experiência inesquecível. Eu cheguei para minha mãe e falei: mãe, Deus me falou algo incrível. Eu tinha uns 13 aninhos de idade nessa época. Porque eu entrei no meu quarto, eu falei: Deus, eu queria que o Senhor me mostrasse como é a nuvem de glória. Eu queria que o Senhor me mostrasse, porque para mim é uma loucura aquilo, né, irmãos? O templo estava aqui, a nuvem tocava o céu e o santíssimo lugar, a presença de Deus. Durante o dia era uma nuvem que gerava sombra, durante a noite aquilo pegava fogo. E eu lá no meu quartinho com o Senhor, eu disse: Senhor, eu queria ver, eu não vejo a hora de encontrar Moisés e perguntar para ele: Moisés, como era ter aquilo no meio de vocês? Como era a sensação de ser aquecido pela presença de Deus? É muito grande. E eu sempre fui apaixonado ali pelas figuras do tabernáculo, pela glória de Deus. E eu conversando com o Senhor, sabe o que o Espírito Santo me disse? Everton, eu lembro até hoje. Ele falou: você está doido para falar com Moisés e perguntar como era aquilo? Deixa eu te dizer um segredo: é Moisés que não vê a hora de falar com você. Meu coraçãozinho, 13 anos, aqui ó, acelera de novo. Sabe o que o Senhor me disse? Ele falou: Moisés quer te perguntar como era carregar aquela nuvem de fogo aqui dentro. Moisés quer te perguntar como é carregar. Ele viu por fora, você conhece a minha presença por dentro. Por dentro. São experiências que ninguém tira de mim. Lembra que Jesus falou para Maria e Marta: Marta, Marta, porque estás ocupada com tantas coisas? Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Lá na eternidade, quando você estiver no céu, no teu lugar, reinando com Cristo, você vai se lembrar de momentos inesquecíveis em sua presença. Essa parte não é tirada nunca. A sua experiência com Deus é céu na terra. Você já está vivendo o Senhor. Por isso eu estou te pedindo, irmão, ande com o Senhor, crie seu romance com Ele. Eu tenho tantas histórias lindas com o Senhor, são minhas, essa foi uma delas. Mas eu quero te encorajar a andar com Jesus. Ande com Ele. O Senhor tem falado muito comigo lá no discipulado. Eu tenho chamado os meus discípulos para perto e pedi autorização do presbitério, porque o Senhor tem falado algo comigo. Eu falo: não posso guardar para mim, tenho que compartilhar. 1 Coríntios 2 diz que coisas que olho não viu, ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Amém ou não? Amém. Mas o próximo versículo é maravilhoso. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. As coisas que olho não viu, ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, Deus nolas revelou. E Paulo continua, ele fala: porque o Espírito de Deus conhece todas as coisas. Diga comigo: todas as coisas. Todas as coisas. Se você é pedreiro e você não sabe como fazer uma coluna bem feita, eu vou te dizer uma coisa: o Espírito Santo conhece matemática, física, ele conhece estrutura, e ele pode te ensinar a fazer um tipo de coluna que as pessoas vão contratar só o teu serviço, porque vai ser diferente, porque ele conhece todas as coisas. Nós precisamos começar a andar com Deus, queridos. Quando você tiver dúvida, quando você tiver dificuldades, fale com o Espírito Santo, ele conhece todas as coisas. Nós homens sempre falamos, né, que casamos com uma mulher e o manual dela é desse tamanho, não é? E não dá para ler durante uma vida inteira.
E se você está tendo conflitos dentro da tua casa e não sabe como resolver, deixa eu te dizer uma coisa: o Espírito Santo conhece e Ele pode te ajudar se você aprender a andar com Ele. Esse é o chamado. Deus está mostrando aqui, ó, ele andou com Deus. Por que será que ele achou graça diante de Deus, queridos? Então, versículo 10, gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e se encheu de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre ela. Que história triste. Eu fechei, mas para não acabar, eu tenho coisas para falar ainda. Aliás, essa era para ser uma introdução, e o Senhor já falou tudo isso com a gente. Eu estou aqui sendo ministrado. Eu me recuso a pregar sem ouvir a voz de Deus, amém, gente? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, não a palavra de Deus. É ouvir pela. A palavra de Deus, ela é o trilho por onde a voz de Deus explode. E a Bíblia diz que a voz do Senhor é poderosa. Se você captar a voz de Deus no que eu estou falando, porque o meu papel é pregar a palavra, e eu creio que o Espírito Santo pode explodir a voz dele dentro de você. E isso sim é poderoso para mudar a tua vida. Mas eu tenho aqui 3 coisas pelas quais Deus chama grande. Eu falei para vocês que Deus tem uma obra grande. E até aqui, como eu disse, era para ser uma introdução, mas o Senhor já está fazendo muita coisa. Depois, inclusive, eu acho que está gravando, né? Eu vou ter que ver a gravação, porque até aqui eu não tinha nada anotado, gente. Então nem eu tenho um esboço do que acabei de pregar. Porque é assim que é, o Espírito Santo está falando, amém? Mas eu tenho algumas anotações. O que Deus chama grande? Primeira coisa, propósito e não tamanho. Quando a gente vê a arca da aliança, a arca de Noé, da aliança não, de Noé, quantas pessoas a arca de Noé salvou? Já pararam para pensar nisso? Tenta imaginar aí, quantas pessoas a arca de Noé salvou? Nós vamos começar a medir para ver se essa obra é grande comparado com o quê? Essa igreja já é muito maior do que a arca de Noé. Muito maior. Porque sabe quantas pessoas a arca de Noé salvou? 8 pessoas. Noé, sua esposa, Sem, Cã e Jafé e suas 3 esposas. O que Deus chama grande não é tamanho, é propósito. Quem está pegando isso? Eu quero fazer uma grande obra. Já pensa num estádio lotado de gente. Deixa eu dizer, Deus pode converter um estádio inteiro nessa cidade. Deus é poderoso para fazer uma obra desse tamanho. Mas deixa eu te dizer, não é esse o modus operandi de Deus. O modus operandi de Deus qual é? Ele planta uma semente no coração de alguém, porque o poder de uma semente é multiplicador. Jesus esteve na terra e ele não teve muito tempo para pregar, então ele deveria fazer o quê? Vou abalar o mundo, pegar navios. Jesus tinha que descobrir as Américas, Jesus tinha que descobrir era tudo, andar de navio, de avião, tinha que vir numa época de tecnologia, falar na internet. Não, ele pegou 12 homens, ele implantou o reino de Deus dentro de 12 homens, que o reino de Deus é como uma semente, e quando ela morre na terra, ela multiplica. O evangelho atravessou os oceanos, o evangelho chegou aqui em São Paulo, o evangelho chegou até lá em Altinópolis, gente, lá no interior. Tem uma igreja poderosa nascendo em Deus lá, em qualquer lugar, gente. Uma machadada, uma minhoca, porque o que Deus plantou tem vida. Então, algo grande que Deus vai fazer não necessariamente tem um tamanho grande. Ah, essa arca era grande? Eu peguei as medidas dela aqui. Ela tinha 150 de comprimento, 25 de largura e 15 metros de altura. Era grande? Era. Mas para o tamanho da proporção do rolo que a humanidade arrumou com Deus, era quase nada. Para a destruição da humanidade, uma arquinha desse tamanho não ia servir para nada. Imagina se todos os homens soubessem o que estava para acontecer, se eles iam conseguir entrar dentro dessa arca. Não iam.
Então, nós vemos na história de Noé que o que Deus chama de grande não é tamanho, é propósito. Porque aquelas 8 pessoas que estavam dentro da arca foram abençoadas com a mesma bênção de Adão. E o Senhor os abençoou dizendo: crescei, multiplicai e enchei a terra. Literalmente, aquela bênção veio sobre Noé agora. E ele tem que encher a terra. Porque o que faz diferença, meu irmão, não é o teu tamanho, não é o quanto você tem. O que faz a diferença é se você é uma pessoa abençoada. Porque a pessoa abençoada, ela cresce e ela começa a crescer. Essa é a ordem: cresça. Você cresce, você vem para a escola, você vem aqui a aprender a escola bíblica e você começa a crescer, crescer, crescer. Isso faz parte da bênção, até o momento que Deus multiplica. Mas deixa eu dizer para você, uma obra grande não necessariamente nasce grande. Aliás, o que nasce grande é bicho, é monstro. Olha o Frankenstein. Tem um tanto de igreja que nasce bicho. Pastorada sai combinando, arrancando ovelha de outras igrejas e monta um monstro. Tudo que nasce grande pode acreditar, tem problema. Tudo que é segundo o propósito de Deus cresce, gera semente, se multiplica. Cresce, gera semente e se multiplica. Esse é o poder do Evangelho. Por isso, querido, o que você tem na sua vida é suficiente. Diga comigo: o que eu tenho, o que eu carrego. Bate no peito, fala: o que eu carrego é suficiente. Eu quero dizer isso olhando nos seus olhos. Você não precisa de mais. Você já tem o suficiente aí em você, para Deus te usar, para Deus fazer. O que você precisa é crescer e depois se multiplicar. Mas deixa eu dizer, isso está contido na bênção. O que gera domínio é a multiplicação. O que vai gerar autoridade em você é a multiplicação daquilo que Deus plantou dentro de você. Mas você precisa entender que o que já está plantado em você é o suficiente para causar um poderoso avivamento aqui nessa cidade. É poderoso para alcançar muita gente. É poderoso, mas só que entenda, começa pequeno, não começa gigante. É assim que eu vejo, em primeiro lugar, a arca. Não é uma questão de tamanho, é uma questão de propósito. Agora, presta atenção nisso, não é uma questão de tempo também. Porque foram 100 anos para construir essa arca. Quanto tempo ela foi usada, gente? 100 anos de construção, por quanto tempo ela foi usada? Vocês lembram? Foi mais ou menos, contando tudo, desde o momento que subiu a água, desceu a água, mais ou menos 6 meses. 100 anos de obra para ser usada, mais ou menos 6 meses. Por isso, a segunda coisa que eu tenho para te dizer é que Deus não precisa de muito tempo para fazer o que Ele tem para fazer contigo. Na verdade, o que o Senhor tem liberado sobre nós é uma aceleração. Deus está liberando uma unção de aceleração sobre tua vida. Aquilo que Deus está preparando em 100 anos. São mais ou menos 100 anos do último Pentecostes, o último derramar do Espírito que abalou toda a terra. E deixa eu dizer para você, 100 anos de preparação. O que Deus pode fazer em 6 meses com o Brasil não está escrito, ninguém nunca viu. O próximo avivamento que vem para arrebentar com tudo. Vai haver uma onda de salvação, vai haver uma onda de multiplicação. Mas isso não vem do nada, isso está em você. Já está aí a semente de um grande avivamento. Já está aí dentro, não precisa vir de fora, já está aí dentro. O dom de Deus que está em você, pela imposição nas mãos dos seus pastores. O apóstolo Paulo exorta Timóteo: eu te exorto, meu filho, que despertes o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. E o mesmo apóstolo Paulo diz, esse mesmo dom que nos foi liberado antes da fundação do mundo, em Cristo Jesus. Deixa eu te dizer, eu não estou trazendo algo novo. O que eu estou fazendo com essa mensagem é mexendo o que já está aí dentro. O Senhor já plantou dons naturais, espirituais, sobrenaturais. E o meu papel, junto com o presbitério de vocês, seus pastores, é sacudir a unção que está aí dentro. Porque eu tenho certeza, grandes coisas o Senhor fará através de nós. Grandes coisas.
E isso não demanda tempo, Deus não está nem aí para tempo. Na verdade, nós colhemos aquilo que não plantamos. Gerações estão plantando, gerações estão semeando o evangelho, gerações estão pregando a palavra, e uma colheita maravilhosa está preparada para nós. Jesus está dizendo: levantai os olhos e vede, os campos estão brancos e prontos para a colheita. Vocês entrarão na colheita, vocês entrarão para colher aquilo que já está preparado. Eu quero que você comece a vislumbrar essas coisas no mundo do Espírito, porque para Deus não importa número, para Deus não importa tamanho, para Deus não importa tempo. O que Deus quer fazer é do nada, Deus vai fazer. Eu tenho repetido isso um monte de vezes nos lugares que eu tenho ido pregar. É de repente, mas não é acidente. Diga para a pessoa do seu lado: é de repente, mas não é acidente. Lá em Atos 2, de repente veio do céu um vento impetuoso. Beleza, foi de repente, foi, mas não foi um acidente. Eles estavam reunidos ali, orando, buscando. A unção não cai sobre desavisados. A unção não cai sobre assustados. A unção cai sobre aqueles que estão buscando. É de repente sim, mas não é um acidente. É de repente, é poderoso, vem do nada, mas não vem para um povo que não está preparado. Hoje eu estou dizendo para vocês: comecem a se preparar, comecem a fincar as estacas, porque tem um vento poderoso do Espírito vindo sobre a terra. Tem um poderoso avivamento chegando. Jesus está às portas, a natureza está clamando. Nós veremos um derramar do Espírito que nenhuma geração viu ainda. Meu Deus! E é contigo. Não é o outro que vai trazer. Vai ter a cara de vocês, vai ter o jeito de vocês, vai ter a assinatura de vocês. Deus vai escrever a carta, mas a caligrafia vai ter a sua cara. A carta é do céu, mas a letra é nossa, porque Deus decidiu fazer assim. Deus achou graça em Noé. Que coisa linda. Deus achou graça. Foi isso que aconteceu com a igreja. Nós somos esse Noé. Deus olhou, Deus estava lá tratando com Israel e tudo, salvação para Israel. De repente, Deus achou graça na igreja. Deus achou graça. E cá estamos nós fazendo uma grande obra de salvação. Eu tenho uma terceira coisa para dizer. Então, grande para Deus não é tamanho nem tempo. E outra coisa, grande para Deus não é popularidade também não. Hoje é a geração do like, a geração do compartilhamento, a geração da curtida. Você não precisa ser curtido para ser grande. 8 pessoas entraram, e olha que quase empurrada, hein? Quase que Noé tem que, vai tacar os filhos dele para dentro da arca. Se tem uma coisa que Noé não era influente. Quantos líderes, gente, oh meu pai, pastores de igreja, indo para curso de oratória, fazendo curso de YouTube, como fazer o vídeo atraente. Estou desvalorizando tudo isso? Não e sim. Eu não posso dizer para vocês que Deus depende disso. Porque se tem uma coisa que a arca não era popular. Não era popular. Noé não virou uma estrela de Hollywood por fazer uma arca em seus dias. Noé não era um grande homem por estar fazendo uma obra linda e suntuosa. Mais uma vez, eu não tenho problema com números. Aliás, eu creio que Deus usa o número para amedrontar Satanás. Deus quer fazer vocês crescerem em número, amém, irmãos? Deus quer que essa igreja fique lotada, que vocês tenham mais lugares, mais gente sendo salva. Não tem o problema, e não é esse o problema.
O problema é você ficar sentado aí guardando o simples, achando que Deus vai usar só o grandão. Não, Deus vai usar você. Deus vai usar cada um de vocês. Mas o que eu vejo na arca é que não tem popularidade nela. Não tem like, não tem estrela, não tem influencer. Ou geração viciada em likes e curtidas. A profecia sobre a vida de João Batista me impacta. E a palavra de Deus para Zacarias, o pai dele, era: e ele será grande diante do Senhor. Uau, tem algo maior do que isso. Ele será grande diante do Senhor. Deus olha para ele e fala: uau, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu filho amado. Esse é o meu filho amado, cara. Pensa Deus batendo no peito. Paulo falou sobre isso. Chegará o grande dia em que o fogo provará todas as coisas, e nós receberemos dele os elogios. Quais elogios o Senhor da terra tem a fazer sobre você? Que tipo de vida você tem vivido? Uma vida de palha, de madeira, de feno, superficial, visível. E olha que isso aqui era visível, hein? Era grande. Ali, para quem está perto, era grande. Para a terra inteira não era grande. Mas quem está perto olhava e falava: uau, olha o tamanho disso. E mesmo assim não era popular. Sabe, queridos, eu sei que eu estou sendo muito contra a maré. Falo isso com segurança porque o pouquinho de ideia que eu troquei com o seu pastor aqui, eu já vi que ele também não é chegado nessa parada também não. Ele também é contra a maré. Então eu estou falando isso com liberdade. Tem lugar que eu fico com medo de falar essas coisas, porque a igreja está querendo status. Eu não sei o que está acontecendo. A igreja está querendo ser grande para os homens. Não, Deus vai fazer algo grande. Fique tranquilo, fique tranquilo, fique tranquilo. João Batista era grande diante do Senhor, mas multidões vinham para o deserto ver o que ele tinha para falar. Então assim, irmãos, se a gente for o que a gente tem que ser, as pessoas vão pedir para entrar na igreja. Lá em Atos era assim, depois que Deus matou Ananias e Safira, a Bíblia diz que as pessoas em volta perguntavam a si mesmo: como faremos para fazer parte dessa família aí, ó? Como que a gente faz para entrar dentro dessa igreja? Deixa eu te dizer, se a gente atrair a presença de Deus, nós vamos ter que parar com essa ideia de ficar atraindo os outros lá de fora. Se a glória de Deus estiver aqui dentro, quem estiver lá fora vai dizer: o que eu faço para entrar aí dentro? O que eu faço para fazer parte desse povo? O que eu faço para andar com essa gente? Esse povo é diferente. Foi isso que aconteceu em Atos. Por que nós queremos ser tão diferentes assim? Então eu estou aqui para dizer: Deus tem algo grande para fazer através de você. Mas por favor, não ache que isso é por causa de tamanho, ou por causa de tempo. Eu já estou velho demais, ou eu sou jovem demais, ou eu converti faz pouco tempo. Deixa eu dizer, Deus não tem problema com o tempo. E eu termino esse momento com vocês sobre quem faz essa grande obra. A gente já tratou bastante na introdução, então eu só vou passar. Primeira coisa: quem faz uma grande obra? Quem acha graça diante de Deus. Foi isso que Noé achou. Deus olhou para ele e falou: é ele, é ele. Ele está vivendo para Deus, ele tem uma plateia, e a plateia dele tem uma cadeira só, e é o Senhor Jesus que está sentado lá. Eu estou aqui pregando para vocês, e eu estou aqui olhando para ele. Eu estou aqui fazendo meu papel de ministério aqui para a igreja do Senhor, mas o Senhor sabe que eu estou aqui me gloriando de Cristo Jesus, meu Senhor, e me orgulhando do evangelho que eu prego, porque eu vivo para um só, meus irmãos, para um só. Noé achou graça diante de Deus. Quem é que faz uma grande obra? Quem obedece a Deus. Diga comigo: obediência. Diga mais forte: obediência. Você precisa ser alguém obediente. Você tem pastores, você tem uma visão, você tem
mais do que visão celular ou coisas desse tipo, nós amamos tudo isso, mas vocês têm a visão dos seus pastores, do seu presbitério, vocês têm a visão dos seus líderes, e vocês precisam aprender que Deus decidiu falar por meio deles, e quando nós andamos em uma visão, o Senhor faz. Vocês devem se lembrar de um tal de Acã. Outro dia eu ensinando a um discípulo, e ele disse: mas pastor, me mostra na Bíblia onde está escrito que é proibido ouvir música do mundo. Não tem nenhum versículo. E aí eu, no mesmo tom, para tentar diminuir a braveza dele, eu falei: então me mostra um versículo que autoriza. Que está escrito lá, vai ouvir música do mundo, está escrito? Aí ele já sorriu e falou: não dá para discutir com você. Eu falei: não, porque eu não estou numa discussão. Como pastor eu não tenho que ganhar debates. Eu tenho a palavra de Deus. E agora nós vamos conversar sobre a palavra de Deus. Eu chamei ele para ler sobre Acã. Queridos, Acã tinha o direito ao despojo. Na lei de Moisés está escrito: todo soldado tem o direito de pegar o despojo quando ganhar do inimigo. Ganhou, pega o ouro, pega a prata, pega tudo, leva para casa. Direito, está escrito na Bíblia. Mas naquela guerra Deus falou para Josué, o líder deles: vocês não vão pegar nada. Qual seria o argumento mais forte de Acã? Está escrito na Bíblia. Está escrito ali no texto. Mas não, Deus deu uma direção para o pastor deles, para o líder deles, que não contradizia a palavra de Deus. Porque se o teu pastor te mandar fazer algo que contradiz a palavra de Deus, aí não, né? Mas ali o Senhor estava dizendo: isso aqui não, eu tenho mais para vocês na frente. Mas eu não quero que vocês celebrem essa vitória, porque tem vitória que você não celebra. Tem vitória que não tem festa. Sabe aquele pecado que você luta contra ele, você vence ele de vez em quando e está vencendo cada vez mais, sabe? Aquele pecado, não celebre nunca a vitória contra ele. É teu inimigo mortal. Não celebre. Você sabe do que eu estou falando ou não? Sabe, aquilo que te atazana, aquilo, não celebre essa vitória. Vai diante do Senhor: Deus, obrigado, venci hoje, mas amanhã é de novo nós. Eu sei que o diabo vai vir me tentar e nós vamos vencer de novo. Então, irmãos, em nome de Jesus, percebam isso: a obediência vai te levar para o teu propósito. Deus mandou Noé fazer e Noé fez. Está aqui um outro princípio, esse é maravilhoso, de quem faz algo grande: quem ama a sua família. Veja que Deus salvou a família de Noé. Você precisa amar sua família. Se você quer fazer algo grande, você precisa incluir a sua família nesse algo grande. Uma outra coisa que quem faz algo grande tem que amar é a salvação. Aquela arca foi uma obra de salvação do planeta Terra, dos homens. E se você não ama a salvação, você não pode fazer algo grande para Deus. Faz quanto tempo que você não prega o evangelho para alguém? Faz quanto tempo que você não traz um amigo aqui para o culto? Esse ano você ganhou alguém para Jesus? Você quer fazer uma obra grande e não está pensando na salvação de ninguém? Não é uma obra grande. Você está fazendo uma obra grande pensando só em números? Não é uma obra grande. Mas se você quer fazer uma obra grande pensando em gente, deixa eu te dizer, seu barco vai quase afundar. Você vai ter que chamar gente para te ajudar nessa grande obra. Tua célula, teu grupo, vocês estão dedicados a salvar mais um? Às vezes a gente se sente intimidado: olha o tamanho dessa cidade, como que nós vamos salvar essa cidade? Não, não salva a cidade não, salva um. Lembra que Deus não está preocupado com o número? Salva um. De repente esse um vai trazer 1 milhão, vai trazer 10 mil pessoas. Mas salva um primeiro, antes de salvar 10 mil, antes de salvar 100, antes de salvar 2, salva um. Salva um. Porque se tiver salvação no teu plano é para uma obra grande. E por último, só faz uma obra grande quem está disposto a fazer Deus feliz. Vamos lá rapidinho para Gênesis ainda. Eu termino aqui, queridos. Gênesis capítulo 8, versículo 20
Assim que você achar, fique de pé. Ou se você não tiver com a sua Bíblia, deve estar aqui. Pode ficar de pé no seu lugar que nós vamos ler isso aqui. Pessoal do louvor, a gente podia cantar Eu Só Quero Tua Presença de novo, né? Coisa boa. Gênesis 8, 20. Eu quero que você se lembre do contexto. Deus está muito triste com a humanidade. Deus quer destruir tudo. Deus largou mão. Mas Deus achou graça no homem. E foi sobre ele que eu falei até agora. Mas agora, assim que ele desce da arca, ele vai fazer algo incrível, que é o que nós vamos fazer agora. Olha o que diz esse texto. Edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, e de toda ave limpa, e ofereceu um holocausto no altar. Olha o 21. Esse Deus que estava triste, esse Deus que estava frustrado com a sua criação, depois de todo esse processo do dilúvio, vocês acham que Deus matou a terra inteira feliz? Lógico que não. Machucou o coração do nosso Deus. Eu não vejo Deus celebrando a morte do ímpio de jeito nenhum. E agora, o Noé decide oferecer uma oferta suave ao Senhor. Versículo 21. E o Senhor sentiu o suave cheiro. E o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como eu fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Por causa do pecado de toda a terra, Deus estava triste e destruiu tudo, mas por causa de um altar de adoração, o Senhor fez uma aliança, dizendo: eu não vou mais destruir o homem, ainda que ele mereça. Todo o pensamento dele é mau, mas enquanto há altares de adoração sendo levantados, algo grande pode acontecer. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir até esse altar. E aqui você vai levantar o seu altar ao Senhor. Se você pode erguer suas mãos a Ele. Senhor, há uma geração se prostituindo, há uma geração se destroçando, mas eu estou aqui, levantando um altar a Ti. Vamos lá, irmãos, levante suas mãos. Eu quero fazer Deus sorrir. Eu quero fazer meu Senhor sorrir. Só pode fazer uma grande obra quem está preocupado com o coração do nosso Deus. Só evangeliza, só ganha almas quem sabe o que Deus ama e sabe qual é o maior propósito do Senhor: uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Então venha o mais próximo que você puder, levante suas mãos o mais alto que você conseguir. Vamos oferecer ao nosso Deus um cheiro suave essa manhã. Rigalabasteria naraia nerecaboriebana nerereia narabana. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Olha para isso, Jesus.
Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Cante. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Bem alto, igreja. Eu só quero tua presença. Rilabasudoriai. Te pedi nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Isso, honre a presença do Espírito Santo. Honre a presença do Espírito Santo. Meu Deus. Ação aberto já está. Te peço em encher esse lugar. Yes. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Estou te esperando, estou te esperando aqui. Canta, igreja. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo, te entrego tudo, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Ore em outras línguas. Levante suas mãos bem alto, bem alto.
Com seus olhos fechados, olhe para suas vestes lavadas pelo sangue de Jesus. Era Noé homem reto e íntegro, e ele andava com Deus. Me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Sabe, queridos, havia uma multidão para ser alimentada. Jesus olhou para os discípulos e disse: olha, vocês vão alimentar a multidão. Os discípulos olharam um para a cara do outro e não sabiam o que fazer para alimentar aquela grande multidão. Então eles encontraram uma criança passando com a lancheira, com 5 pães e 2 peixinhos. Preste atenção nisso. E eles levam para Jesus. Jesus não faz a conta, Jesus pega. Sabe, Jesus não precisa de muito, Jesus precisa de tudo. Talvez o seu tudo não é muito. Talvez tudo que você tenha seja 5 pães e 2 peixinhos. Talvez você não tenha o dom da oratória, talvez você não saiba falar, talvez você não tenha estudo, talvez você não tenha uma faculdade. Quem sabe você está aqui se sentindo envergonhado por não ter nenhum emprego e não devia se sentir assim, mas você se sente. Talvez há um tempo atrás você estava numa empresa e você ganhava um salário enorme, um salário que te deixava satisfeito, e por algum motivo você saiu dessa empresa e hoje você tem que trabalhar para ganhar bem menos, e você se sente pequeno. Deus, eu não tenho muito, eu nem tenho muitos dons, eu nem nasci num berço de ouro, eu estou aqui lutando com os meus pecados e eu nem sei se eu consigo vencer sozinho. Mas está aqui, Senhor, meus 5 pães e 2 peixinhos. Eu não estou pedindo muito para você, querido, como pregador essa manhã. Eu estou pedindo tudo. Se você tem um pouco para dar, na mão de Jesus é suficiente. Há uma multidão precisando ser alimentada. Talvez o que você tem hoje é a sala da sua casa para uma célula, e nem pode ser uma célula muito grande, porque tua sala é pequenininha. Eu estou te pedindo, em nome de Jesus, dá para o Senhor o que você tem, ainda que seja pouco, porque esse pouco que você tem na mão de Jesus pode alimentar uma multidão. Acabamos de ver que grandiosidade para Deus não é número, não é tamanho. Deus quer adoradores, e o adorador, ele coloca o Senhor acima de tudo. É a tua vontade entregar tudo para Jesus essa manhã? Vamos fazer isso de joelhos, meu irmão. Se você pode entregar a sua vida ao Senhor mais uma vez. Eu não tenho muito, Senhor, mas tudo que eu tenho eu te dou.
Eu não tenho muito. Eu não tenho muito, Senhor. Eu não tenho muito. Mas tudo que tenho te dou. Eu nem tenho muito para oferecer, mas tudo que eu tenho eu dou. Isso, derrame o seu perfume. Usa-me, Senhor. Derrame o seu perfume. A minha integridade, Senhor, o meu caráter, transforma-me, Senhor. Faz de mim um homem, uma mulher íntegra. Faz de mim uma pessoa de caráter. Eu quero ser grande diante de Deus. Eu quero ser grande diante do Senhor. Eu quero que o Senhor olhe para mim e me veja grande. Eu não quero ser grande para os homens, eu quero ser grande para Ti. Tu és aquele que me conhece no escondido. Tu és aquele que conhece todas as minhas sombras. Eu quero ser grande aos olhos de Jesus. Eu quero ser grande diante dele. Eu quero ser grande diante de Ti, grande, aos olhos do meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor. Eu quero ser grande aos Teus olhos. Eu quero ser grande aos Teus olhos. Eu quero arrancar sorrisos do meu amado. Eu quero ser grande diante de Ti, grande diante de Ti, grande diante de Ti. Caminhe com carinho nesse lugar. Esse é um lugar frequentado por poucos. Os adoradores são muito especiais. A Bíblia diz que Deus está atrás de adoradores, não de adoração. O Senhor procura adoradores. E são esses que fazem obras grandes. Olhe para Paulo, um homem que conheceu o terceiro céu, um homem que orava em línguas mais do que todos os outros, um homem que vivia no Espírito. Olhe para Pedro, olhe para José. O maior valor desses homens era a presença de Deus. O Senhor te chamou para fazer algo grande. Isso está em sua presença. Isso, igreja. Vamos ouvir o som da igreja. Esse som é maravilhoso. Deixa esse som subir, irmão. Adore o seu Deus.
Adore o seu Deus. Vem, Espírito Santo. Responde com fogo, Senhor, essa oferta. Assim como o Senhor respondeu à oferta do pai de Sansão, quando ele ofereceu no altar a oferta, a Bíblia diz que o fogo veio e consumiu a oferta. Eu peço ao Senhor que desça fogo do céu, batiza o teu povo, recebe a oferta do teu povo, trazendo sobre esta igreja um grande mover do Espírito, um grande despertar dos dons espirituais, de milagres, de sinais, de maravilhas. Enquanto o teu povo te adora, Senhor, opera maravilhas, confirma a tua palavra com milagres, sinais e prodígios. Impressiona essa cidade com a sua glória. Queremos abrir os céus. Isso. Trate muito bem o Espírito Santo. Nós te amamos, Espírito Santo. Nós te amamos, Espírito Santo. Usa-nos. Usa-nos, Espírito Santo. Deus está plantando uma grande obra dentro de você, um grande sonho, uma visão, lá para a tua célula, lá para a sua família. O Espírito Santo é o ajudador da nossa nova natureza, nosso conselheiro, nosso amigo. Sabe esse processo de santificação que eu falei aqui na introdução dessa mensagem? É o Espírito Santo quem te guia na santificação. Ele te convence do pecado pacientemente. É Ele quem está ali quando você cai. É Ele que te levanta. É Ele que está lá mexendo a tua consciência antes de você decidir pelo pecado. Ele está lá trabalhando em você. Porque Ele não quer só que você diga não para o pecado, Ele quer mudar você por dentro. Ah, lindo Espírito Santo. Mais uma vez o Espírito Santo está pairando sobre a terra sem fome e vazia. Esses somos nós. E Ele está transformando você num lindo jardim. Pacientemente. Pacientemente o Espírito Santo está te santificando. E eu me sinto muito privilegiado de fazer parte disso essa manhã. Obrigado, Jesus. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Você pode ir ficando de pé. Essa é a hora que eu me movo devagar. Parece que algo físico está acontecendo aqui. Sim ou não, irmãos? Parece que tem uma bica aberta aqui assim. Eu tenho medo até de me mexer quando isso acontece. Aleluia. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: a presença de Deus lhe cai muito bem, meu irmão. Fique cheio sempre. Amém ou não?
A gente, queridos, não vale nada, viu? Nós somos pecadores sem o Espírito Santo. É por isso que só a glória de Deus pode nos resolver. E é por isso que a gente não vive sem a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Obrigado pelo privilégio. Obrigado por tratarem tão bem a presença do Senhor. Eu amo Jesus, vocês amam também? Vamos dar uma salva de palmas para Ele? Nos faça